Olá, paz do Senhor. Então vamos continuar analisando o texto que nós estamos lendo, falando sobre a questão do conhecimento, da infiltração mundana da é, através da a intelectualidade, da relação artística e política da Europa num determinado tempo é, da, da história do mundo, que influenciou o modo de vida cristã do povo de Jesus Cristo na atualidade. Então, nós estamos analisando aqui o século XVI da era cristã. No velho continente europeu. Os faustosos palácios, criados para uma vida farta e liberta das névoas que pesavam sobre as sombrias torres dos castelos medievais, são o sinal tangível dessa renovação intelectual. Ou seja, nos vídeos anteriores, nós estávamos falando a respeito do modo de vida europeu que influenciou o modo de vida dos cristãos dos períodos seculares após a vinda do nosso Jesus Cristo, após a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na Terra, quando ele se materializou. Então nós paramos aqui. Os faustosos palácios, criados para uma vida farta e liberta das névoas que pesavam sobre as sombrias torres dos castelos medievais. Então, esta cultura europeia, que são dos povos gentílicos, eles já tinham um procedimento, porque a história deles acabou sendo misturada com a história do cristianismo. Então, é como estou falando. Os povos europeus, as pessoas europeias desta época, eles queriam viver dois mundos, duas vidas. A vida da religião dos europeus era a religião que era descendente da religião dos gregos e romanos. E eles misturaram com a religião cristã que Jesus Cristo fundou aqui na Terra, lá na Mesopotâmia. Aqui nós estamos falando do Mediterrâneo. Então, eles incorporaram todas as religiões do mundo numa só. Então, por isso que eles cresceram. Por quê? Porque na época da Idade Média, eles construíram aqueles castelos, eles se fortificaram, mas era uma época sombria, porque havia muita guerra, havia muita desunião entre o povo europeu. Apesar disso, eles eram um império nesta época. Por causa desta junção de religiões, culturas, tradições, modos de pensar variados. Então, houve esta difusão na linha de tempo
da civilização europeia. Então, aqui nós estamos dando um parecer de como o que acontecia na época do século XVI. E esta renovação intelectual, ela aconteceu devido a estes fatores. Então, as maravilhas da pintura e da escultura quinhentistas, nascidas da descoberta do mundo grego-romano, aconteceu pelo fato de que foram criadas sob esquemas totalmente novos. Nos dizem quanto já fosse adulta técnica e segura a inspiração dos artistas de então. Então, isto é uma parte do que aconteceu nesta época, para a gente entender a evolução do povo gentílico, que eles misturavam tudo quanto era cultura, tecnologias científicas. Por isso que hoje eles são os detentores do poder histórico da humanidade. E nós estamos atrasados, porque nós vivemos uma vida que é igual à vida destes povos que Jesus Cristo, ele negou. Jesus Cristo, ele não quer que nós vivemos igual a estes povos. Por isso que estou citando estas conspirações. Então, essas infinitas obras de artes, de prosa e de poesia, nos falam, na Inglaterra como na Espanha ou na Itália, de um renovado e difuso interesse pelo mundo literário e cultural. Então, o cristão ele tem que se preocupar só com as coisas de Jesus Cristo, só com o estudo bíblico. A gente não pode ficar vivendo um mundo parecido com esse mundo que eu estou falando. Porque senão a gente acaba vivendo de uma forma errada perante a Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Jamais, desde os séculos da grandeza romana, a nossa civilização conhecerá uma época tão fértil de engenhos e obras. Então, eles se dedicavam muito a este assunto. Este assunto é um assunto espiritual que leva a gente à escuridão, os cristãos. Por quê? Porque os cristãos, eles estão vivendo uma vida como se fosse a vida do mundo europeu. Então, a rajada do paganismo que renovara a Itália no 400, que é o paganismo bem entendido. Por isso que estas coisas que a gente quer conquistar no mundo atual são coisas pagãs, porque já vem de uma cultura pagã, antiga, neste modelo do século XVI.
E o cristianismo acabou sendo usado para que o homem e a população do mundo se enquadrasse dentro deste mundo que não é o mundo que Deus criou. Não em sentido anticristão, pois a palavra quer contrapor a nova humanidade, apaixonada pela vida e pela criação. A sombria sociedade medieval, tornada estéril pelos mosteiros e pelas disputas teológicas, agora percorria a Europa, suscitando por toda parte novos fermentos e energias. Está vendo? Os povos do mundo, eles pensam coisas vãs, igual está escrito na Bíblia. Eles estavam querendo dizer que na época medieval, os europeus, eles eram anticristos. Mas com essa renovação, a partir do século XVI, houve uma mudança de mentalidade. Então, eles estão querendo dizer que os europeus, eles criaram uma nova humanidade, apaixonada pela vida e pela criação. E a sombria sociedade medieval, da cultura, das tradições europeias gentílicas, tornaram-se estéreis pelos mosteiros e pelas disputas teológicas, porque naquela época deveria existir muitas controvérsias para que a Bíblia de hoje chegasse nas nossas mãos. Tiveram muitas disputas entre os cristãos que viviam na época da Idade Medieval até a época do século XVI, que começa a época do modernismo mundial. Então, está escrito assim: agora percorria a Europa, suscitando por toda parte novos fermentos e energias. Mais do que a obra de arte, maravilhoso documento para os pósteros é o homem quinhentista, quem nos dá a medida da transformação. Então é interessante esse texto aqui, porque está revelando um assunto que a gente pode encaixar dentro do estudo bíblico. Porque aqui nós vemos que tinha muita influência dos poderes da época do século XVI, que eles batizaram como sendo a época quinhentista, que é o homem que tem a consciência de seu próprio poder, que sente em si a centelha divina da criação. Só que nós não podemos pensar deste jeito, porque quem tem o poder é Jesus Cristo. Nós temos o poder sobre os 4 reinos que eu citei, que é o reino animal, o reino vegetal, o reino mineral e o reino espiritual. Mas nós não somos deuses, como o texto aqui está querendo dizer.
Então, a ciência, encarada como conhecimento da natureza e das leis que lhe governam o ritmo perpétuo, não fez, na realidade, grandes progressos no século XVI. Quem ler, por exemplo, as obras de Jerônimo Cardano, um milanês de engenho brilhantíssimo e fenomenal erudição, naturalista, astrólogo, matemático e, acima de tudo, médico. Olha quantos atributos esse homem tinha, mas ele não tinha o Espírito Santo de Deus e Jesus Cristo, porque ele era um homem endeusado. Pode avaliar em que deplorável estado se encontrava a presunçosa e togada ciência de então. Tá vendo? Hoje em dia, a gente imita as coisas do passado. Então, hoje em dia, a nossa civilização é uma civilização totalmente grega e romana, no sentido de que os costumes, as tradições destes povos não condiz com o estudo da Bíblia. Por isso que o cristão não pode ser igual a estes homens. Por isso que Paulo está falando que ele é apóstolo de Deus e Jesus Cristo. Ele não é apóstolo desses homens aqui. Então nós não devemos seguir esses costumes e tradições que eu estou demonstrando. Mísera mixórdia de lendas e superstições, acorrentada aos dogmas de Aristóteles e Plínio. Está vendo? Na época da Grécia, quando os gregos eram os impérios aqui na Terra, Jesus Cristo nem tinha nascido. E eles já tinham estas virtudes negativas que Deus não gostava. Eles eram brilhantíssimos e fenomenais eruditos, naturalistas, astrólogos, matemáticos. Está vendo? Cientistas. Acima de tudo, eles eram médicos. Pode acontecer isso? Um cristão, ele pode se transformar num homem carnal e deixar de ser espiritual, seguindo estas lendas, estas superstições e dogmas que foram criadas por Aristóteles e Plínio, que eram sábios do mundo grego-romano? Pode a civilização cristã de hoje viver dentro do mundo que eu estou descrevendo, que não é o mundo que Jesus Cristo mandou a gente viver? Então, nós temos que pensar, mudar toda a nossa filosofia de vida, porque nós estamos seguindo os gentios, nós estamos seguindo a Bíblia, nós estamos seguindo o comportamento, nós estamos seguindo a cultura gentílica. Nós não podemos ser cristãos e gentios ao mesmo tempo.
É de espantar ver como a arte médica, que constituía a única prática aplicação de tanta doutrina, tenha podido sobreviver durante séculos, apesar de sua evidente inutilidade. Por quê? Porque a medicina de hoje, ela só consegue resolver o problema dos sintomas para poder curar a saúde do ser humano. Ela não resolve o problema da origem, que é a doença que não tem cura. E a gente sabendo os conceitos que o canal Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados vai mostrar com o decorrer do tempo sobre a área de saúde, a área medicinal, para curar as doenças das pessoas através da palavra de Deus que está na Bíblia e através do controle dos reinos animais, vegetais, minerais e espirituais. Daí sim nós conseguimos a cura, porque é o caminho que liga e leva ao verdadeiro Deus e ao verdadeiro Filho de Deus, que não é as mesmas origens espirituais destes povos que nós estamos narrando, que eu estou falando aqui. Então, para concluir esse vídeo, vamos terminar por aqui. E daí no próximo vídeo nós continuaremos falando sobre este assunto. Assistam todas as partes e prestem atenção nas informações que estão sendo faladas, reveladas e descritas, para fazer as comparações e entender que o modo de vida de hoje dos cristãos está enquadrada com isto que eu estava descrevendo agora. Por isso que o cristão, ele está vivendo os dois mundos, o mundo da luz e o mundo das trevas. Então, nós temos que escolher o caminho, porque agora são duas bifurcações. Então, nós temos que seguir o caminho certo, para não precisar voltar para as trevas, como está acontecendo hoje. Então fica com Deus, Deus abençoe e a paz do Senhor.